O estádio Barradão pode ter os seus name rights adquiridos nas próximas temporadas. No vídeo de hoje, irei trazer aqui os valores de quanto o Vitória poderia colocar no bolso por conta dessa aquisição, além, claro, das grandes empresas sediadas no estado que poderia ser uma das investidoras também dentro da praça esportiva. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 30 mil inscritos aqui no canal do Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje explicando o que é esse negócio, né, de name rights, algo pouco falado, infelizmente, no futebol brasileiro e tendo poucos acordos, inclusive, com os clubes nacionais. Trata-se aí praticamente de ceder o nome da praça esportiva para uma empresa, enfim, algum grupo interessado em patrocinar o estádio, né? Aqui no Brasil temos exemplos recentes, como por exemplo do Corinthians com a Neoquímica e também o Palmeiras com o Allianz Parque. Entretanto, o Vitória tem uma grande referência dentro do estado que foi aí, né, após algumas negociações com o grupo Petrópolis, a Itaipava fechou os name rights do estádio da Fonte Nova lá ainda em 2013, tendo um acordo aí muito parecido do que eu acho que pode ser fechado pelo Leão nas próximas temporadas. Tendo essa explicação, né, irei falar aqui um pouco mais agora pelo lado do Vitória, que inclusive teve o interesse em 2010 de mudar o nome do estádio do Barradão, né, deixando de se chamar Manuel Barradas para Arena 1899, né, o ano de fundação do Leão. Entretanto, essas conversas não avançaram, acabou que permaneceu o mesmo nome do estádio. O presidente da época disse que era uma ideia interessante para facilitar a migração de um name rights futuramente, ou seja, o Vitória já está de olho nessas negociações há 10, 12 anos atrás, algo que pode realmente facilitar alguma eventual empresa, né, a buscar o Vitória nas próximas temporadas. O Barradão, que foi inaugurado ainda na temporada de 1986, teve uma remodelação em 1991 e atualmente tem uma capacidade para 35 mil pessoas no seu estádio, né, palco de grandes vitórias e títulos também do Leão, né? E como eu disse, em relação aos valores, como que a gente pode basear pelo lado do Vitória, com toda certeza a Fonte Nova é a principal referência. Explicando um pouco mais como aconteceu aqueles acordos após a reforma para a Copa do Mundo, ainda em 2013, o grupo Petrópolis, dono aí da Itaipava, entrou em contato tanto com a Fonte Nova quanto também da Arena de Pernambuco. Esses dois casos aí se assemelham bastante. Inicialmente seria uma proposta de 100 milhões de reais por 10 anos de duração. Entretanto, por conta de algumas proibições, por exemplo, de vendas de cervejas dentro do estádio, além, claro, do grupo Petrópolis não tendo assim um grande retorno, por exemplo, não pôde, né, utilizar na Copa do Mundo o nome do estádio, enfim, sempre tem que ser o nome original, se assim podemos dizer. O acordo foi meio que remodelado lá em 2016, sendo que, por exemplo, a Itaipava pagou em 2013, 14 e 15 10 milhões de reais anuais e a partir de 2016 até o final de 2023, ou seja, no próximo ano, pagará aí mais ou menos 3 milhões de reais, que é o mínimo definido pelo governo, pelo estado, enfim, pela prefeitura também de Salvador, o mínimo pelos name rights anuais, 3 milhões de reais. Então, a gente pode fazer assim uma comparação pelo lado do Vitória, que tem o seu estádio próprio, ou seja, a grana vai diretamente para o seu bolso, poderia ser mais ou menos nesses mesmos moldes, algo que pode facilitar também uma ampla concorrência, já que, por exemplo, é algo que a gente não vê aqui no Brasil, ter várias empresas interessadas em fazer algum tipo de negócio, com toda certeza o preço sobe muito mais, né? Então, por exemplo, nesse caso da Itaipava, já que estavam interessados, né, poderiam, quem sabe, consultar a Brahma, que foi uma das patrocinadoras, tem até que conferir isso também, mas se eu não me engano ainda patrocina o Vitória há várias temporadas, além disso outras cervejarias como a Heineken, enfim, quem sabe poderia fazer esse tipo de leilão e subir o preço bastante. Eu fiz uma comparação mais ou menos dentro dos moldes, caso fosse fechados aí, como por exemplo da Ressacada do Avaí, já falei isso também nesse assunto, mais ou menos nos mesmos valores do Rei Pelé em Maceió, mas acredito que Salvador, por ser uma cidade maior, né, está entre as top 4 dentro do nosso país, acho que o Vitória pode sim conseguir boas negociações. Eu fiz uma média estipulando em mais ou menos o contrato feito de 50 a 80 milhões de reais por 20 anos
de duração. Quanto que isso daí daria no total? Lembrando que esse valor nunca é pago em apenas uma parcela, tá bom? É dividido ou anual ou mensal, depende muito como vai ser fechados os acordos. Se fosse hoje uma negociação um pouco mais baixa, de 50 milhões de reais por 20 anos de duração, daria uma média aí de 2 milhões e 500 mil reais anuais. Isso por mês, 208 mil reais. Caso fosse um contrato ainda melhor, de 80 milhões de reais, por exemplo, isso por ano durante as 20 temporadas, daria 4 milhões e por mês 333 mil. Obviamente não é um dinheiro assim que vai mudar, por exemplo, a história do Vitória, transformar em um grande clube, ganhando a Libertadores, enfim, ou algo do tipo, né? Um gigante do futebol sul-americano, nada do tipo, mas com toda certeza ajudaria bastante, principalmente no momento muito delicado do Leão, né? Que tem aí dívidas enormes, inclusive amargou o rebaixamento para a Série C, fez até um bom time nesse começo de temporada, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês acompanharem. Então acho que o Vitória poderia sim utilizar muito bem esse dinheiro e com toda certeza, né? Por exemplo, 333 mil reais, dá para contratar aí 2 bons jogadores, por exemplo, ou na Série C ou na Série B, até eventualmente na Série A nessas temporadas, você tendo esse dinheiro garantido por 20 temporadas consecutivas, com toda certeza ajudaria bastante. Em relação às empresas, quem sabe pode financiar, por exemplo, essa aquisição dos Amy Whites do Barradão. Irei falar aqui as 3 maiores que estão sediadas em território baiano, que são a Braskem em primeiro lugar e em segundo vem a Suzano. Na terceira colocação aparece uma potencial muito grande que é a Larco, que já patrocina o Vitória há algumas temporadas, né? Trabalha no ramo de combustíveis, inclusive no futebol patrocina o Goiás, que inclusive é o meu time do coração, começou ainda na temporada de 2020, é a terceira maior empresa do estado da Bahia, está instalada inclusive dentro do estado, né? Então acho que poderia ser um dos principais parceiros, se assim podemos dizer, do Vitória em uma eventual negociação. Depois aparece na quarta e na quinta colocação a Paranapanema, além da Embasa, empresas aí de grande parte delas, né, de todas que eu disse, mas no ramo de mineração, cobre, refinaria e também combustível, como é o caso da Larco, que acredito que poderia sim fechar um bom acordo com o Leão. Até mesmo aqui no Brasil a gente tem poucas referências, como eu disse, os principais acordos já fechados são aí do Corinthians com a Neoquímica, né, agora em 2020, o Palmeiras com a Allianz lá em 2014, contratos de 20 anos de duração, mais ou menos numa média de 300 milhões de reais. Em segundo lugar vem, em terceiro, né, no caso, né, primeiro fica aí os 2 clubes. Em terceiro vem o Atlético Mineiro, que fechou com a MRV, além do financiamento total do seu estádio, a construtora irá pagar aí 60 milhões de reais para ter os name rights por 10 anos, tendo uma preferência de renovação. Terceiro e quarto lugar aparece aí tanto a Arena Fonte Nova quanto também a Arena de Pernambuco, né, como eu já expliquei, nesse contrato mais ou menos de 10 anos por 51 milhões de reais. Aparece também o Atlético Paranaense, que fechou com a Kyocera, lá do Japão, né, empresa que ficou patrocinando por 2 temporadas, mais ou menos um acordo de $1 milhão anuais, esse do Atlético Paranaense, que não teve renovação para a temporada de 2008. Então é algo que a gente vê muito pouco aqui no Brasil, no futebol europeu, também da América Central ali, os Estados Unidos, o México, a gente tem mais referências dentro desses acordos. Acredito que os clubes brasileiros poderiam colocar mais dinheiro no bolso, porque na minha opinião a mesma coisa de você ver um time jogar sem ter um patrocinador master na camisa, algo inimaginável hoje, porque né, os estádios não têm patrocinadores, enfim, acho que poderia monetizar de mais formas o futebol. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto, né? Lembrando que é algo bem mais leve do que, por exemplo, o clube empresa, que pode alterar o nome do time, as cores, o escudo, inclusive, mas pelo lado dos name rights, apenas o nome do estádio, né? Fica sendo ali, por exemplo, no caso da Larco, né, que eu citei aqui pelo Vitória, ou Braskem, ou algo do tipo, mas o torcedor pode chamar da forma que quiser, não vai modificar a cor do estádio, nem nada do tipo. Algumas referências, como eu disse, já tem aqui no futebol brasileiro, que vem dando muito certo. Quero saber a sua opinião, se você é a favor, se você é contra, além de empresas aí que você acha que pode, inclusive, ser potenciais patrocinadores, apoiadores desse projeto do Leão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!